E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e a companhia, com certeza, dos trabalhadores reais, que são os bons espíritos, os verdadeiros trabalhadores, que são eles, para podermos darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso programa. Estamos começando a estudar o capítulo 44, intitulado As Trevas. No último programa, nós vimos aquele encontro do André Luiz com o Lísias, e o André Luiz colocando para o Lísias que ele estava se sentindo muito bem. O Lísias explica para ele que é o amor que reina ali em nosso lar, os pensamentos do bem. E aí ele explicou para o André Luiz, detalhando mais, que todos os nossos pensamentos formam um núcleo, né, como ele coloca, de força viva, através dos quais cada um recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento. Aí explicou para o André Luiz que, dependendo da reunião em que nós participássemos, convivêssemos com o tipo de pessoas que convivemos, não é? Nós trocamos os nossos sentimentos e pensamentos e nos alimentamos deles de volta. Ele até colocou que é uma lei da vida, que quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade sofrer-lhe-á o dano, mas quem também respira fraternidade, esperança, amor, vai também recolher dessa assembleia isso tudo. E então o Lísias dizendo e nos alertando por nossa vez, que encarnados estamos, que se isso acontece no mundo espiritual, acontece também aqui conosco, que a gente deve fazer as escolhas corretas para os ambientes em que a gente deva frequentar, porque a gente vai emitir os nossos pensamentos, mas vai receber de volta os mesmos pensamentos, né? Então isso a gente viu no programa passado. E a conversa vai continuar um pouco, né, acerca disso. Nós vamos começar a ler do parágrafo 7. Começa assim. Tem razão, não é? Porque sobre isso que a gente falou agora. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. A gente até chegou a comentar também sobre isso. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. No livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro de André Luiz, tem uma definição muito interessante acerca do inferno, porque o que o André Luiz está dizendo, né? No lar onde existam sentimentos e pensamentos bons, ali é um paraíso. Aonde tenham sentimentos e pensamentos desequilibrados, as pessoas já vivem um verdadeiro inferno. Aí no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, ele coloca um conceito de inferno que eu achei interessante. É no capítulo 19 do livro, quem tiver interesse, né, de ler, só vou ler um trechinho,
livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 19, Conceito de Inferno. Ele até coloca esse título. O inferno das várias religiões existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito. Assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como retortas de recuperação e de auxílio. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porquanto as consciências empedernidas aí se congregam as consciências enfermas, na comunhão necessária e dolorosa, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, examinando-se nos semelhantes, esmoreça por si. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para imprescindível restauração. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem. E aí ele, faz essa ponderação. E isso acontece no mundo espiritual, acontece aqui no nosso mundo de encarnados também. Então, na família, não é por acaso que estão reunidos espíritos, que ainda tem muito desequilíbrio. Não é por acaso. É como se houvesse uma atração mesmo, uma necessidade para que, como o André Luiz coloca aqui, haja um esgotamento da vontade de praticar o mal, a pessoa se canse, que ela tenha tédio disso, porque ela vai ficar em contato com tanta maldade que vai chegar uma hora que ela vai sentir a necessidade do bem, porque nós somos filhos da luz. Então, esse conceito é interessante que o André Luiz coloca no Evolução em Dois Mundos. Não há acaso. E essas regiões ainda são necessárias, segundo ele, pela nossa imperfeição, pelo nosso estado evolutivo. Não é que ainda é muito precário. E ele diz aqui que quando há compreensão recíproca, porque para haver reciprocidade em alguma coisa, tem que ter um entendimento dos ambos os lados, E aí, quando existe isso, já pode se viver no pré-céu, na antecâmara da aventura do céu, da celeste, Mas muitas vezes a gente não tem reciprocidade na compreensão. Mas nós temos que nos lembrar que a porta é estreita, como Jesus disse, porque só passa um de cada vez. Então, que façamos a nossa parte. A Joana de Ângeles, através do Divaldo, tem uma frase muito bonita em relação a isso. Porque quando não há reciprocidade, é porque alguém não quer ceder. E ela diz assim, se alguém quer te jogar lama, desvia. A pessoa você não vai ficar sujo, porque você desviou e a pessoa continua com as mãos sujas de lama. Então, no momento que no lar, que ele está se referindo aqui, o lar também, no momento que na nossa convivência nós queremos a paz e o outro não quer, o problema já é do outro. Nós estamos fazendo a nossa parte. E como a Teresa falou, nós estamos inseridos nas situações que nós necessitamos para a nossa evolução. Não adianta perda de tempo nossa ficar invejando o outro lar do outro, porque é melhor, você gostaria de ter nascido lá. Você está dizendo que Deus errou, Então o raciocínio nosso tem que ser assim. É claro que o sentimento na hora é diferente, mas nós temos que raciocinar. Nós somos inferiores ainda muito, mas temos que raciocinar corretamente. Então, essa compreensão recíproca tem que começar de um lado. Se o outro não atende, o problema já é do outro. E no livro Libertação, falando do inferno, no capítulo, deixa eu ver aqui, no início do livro, é o capítulo 1, é o primeiro capítulo do livro Libertação, também de André Luiz. O Gubi, o instrutor, coloca assim, que o inferno é um problema de direção espiritual. Essa questão do inferno. O céu começa em nós, e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Ele diz também,
Então é um problema de direção espiritual, de direção da ideia, daquilo onde eu vou direcionar as minhas atitudes, para onde? É para revolta? É para rebeldia? É para vingança? É para o ódio? Se eu direcionar para isso, eu estou no inferno. Se eu tentar, que é o que nós temos que fazer, direcionar para a renúncia, para a abnegação, para a educação, para a calma, aí nós estamos direcionando a nossa energia para o outro lado, que não é o inferno. E ele complementa dizendo que Satã, já que a gente está falando de inferno, Satanás, Satã, é a inteligência perversa. Então aquela inteligência perversa são os satãs da humanidade, somos quase todos nós ainda, porque tem momentos nossos na vida, uns muito mais e outros menos, que nós temos perversidade nas nossas ideias, nós queremos vingança, nós queremos a violência, a justiça pela violência, e vai por aí afora. Então essa questão do inferno, da compreensão recíproca, que ele está dizendo aqui, para André Luiz, tem que começar de nós. Se o outro não faz, o problema já é do outro. Isso. Então, vamos continuar. Agora a gente vai ver que o André Luiz vai mudar um pouco o assunto. Parágrafo 8. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas desse último plano, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia desse último plano. Então o André Luiz agora vai questionar o Lísias sobre a questão das trevas, por isso o título do capítulo. Porque ele está falando, olha, Lísias, a terra eu conheço, né? O umbral, os círculos, porque são círculos vibratórios, né? Então, a terra eu conheço, o umbral eu passei por lá, né? Ele sabe que ficou lá um bom tempo, mas ele nunca tinha ouvido falar na palavra trevas, né? Ainda mais partidas da boca do governador, não é uma pessoa, a entidade mais importante de Nosso Lar, né? O espírito mais importante ali da colônia Nosso Lar. E aí ele diz que nunca ouviu falar desse plano, né? Desse círculo vibratório. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez nas sombras densas durante anos consecutivos? Então ele pergunta para o Lísias. Mas o umbral já não seria essas trevas que o governador se referiu? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie procedentes das zonas umbralinas? Então ele fala, mas eu vi tanta gente chegar nas câmaras de retificação com tanto desequilíbrio, né, com tanta dor, com tanto problema. Já não seria, né, isso uma condição de trevas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em Nosso Lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Lembrando que o Lísias, ele era enfermeiro do Ministério do Auxílio. O André Luiz, ele não ficou nas câmaras de retificação. Ele já, quando ele saiu do umbral, ele foi levado para as enfermarias do Ministério do Auxílio, que é um ministério acima, né, do Ministério da Regeneração. E o André Luiz trabalha no Ministério da Regeneração e o Lísias continua lá o seu trabalho no Ministério do Auxílio. É só para a gente contextualizar e se posicionar. Só que eles estão conversando porque eles foram todos ouvir, né? O Lísias foi lá na Regeneração ouvir a preleção do governador sobre a questão da guerra, né? Porque nós estamos
nessa época aqui do livro, é quando está acontecendo a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, aí o André Luiz quer saber do Lísias uma explicação sobre o que seriam realmente as trevas, porque para André Luiz, até aquele momento, as trevas seriam a mesma coisa que umbral, apenas mudando de palavra, não é? Você quer falar alguma coisa? Não, é só a introdução, porque a gente vai começar a falar mais das trevas agora, que é o sim, capítulo, ele vai começar a explicar como é Luiz. Ele vai começar a explicar, e é bom a gente já se ater ao dizer do Evangelho de Lucas, onde Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes, se referindo à parábola do festim das bodas. Né? E está também essa parábola do festim das bodas também está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, é uma citação já de Jesus, falando em choro e ranger de dentes, e nessa parábola ele cita isso. Mas nós vamos explicar melhor, porque é uma questão consciencial, de consciência, né? Vamos dizer assim, são as torturas morais que forçosamente o espírito tem que passar por aquilo que ele semeou, não é? O espírito endurecido e consciente de que estava errado. É isso que a gente vai ter que atentar também. Porque uma coisa, existe o mal, mas existe aquele que faz o mal sabendo que aquilo está errado. Então, é uma coisa diferente da outra. Esses aqui têm essa questão, e cada vez que mais eu conheço e mais o mal eu faço, mais mais a minha consciência vai acusar. Aí vem a diferença de umbral para as trevas. Por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia. O André Luiz passou pelo umbral, isso ele está dizendo aqui. O André Luiz, ele não tinha um conhecimento religioso aprofundado. Ele mesmo diz, ele ia socialmente. Frequentava talvez a missa, a Igreja Católica, né? Ia socialmente. E ele era materialista. Ele não tinha o conhecimento aprofundado daquilo, mas ele sabia que o que ele estava fazendo estava errado, coisas que ele fez, determinadas situações, o comportamento dele, certas coisas. Então, no momento que ele fez está errado, isso é o umbral, porque a consciência acusa. Se ele tivesse mais aprofundamento nas situações da vida e as coisas erradas que ele fez teriam mais peso. É nisso a situação. O canibal, o índio canibal matando os outros para fazer a sopa, está errado aquilo? Está. Mas ele vai ser culpado daquilo? Não, porque ele não tem conhecimento, é diferente. É a cultura dele. Muito será cobrado a quem muito foi dado, disse Jesus. Não é? A gente tem que lembrar o seguinte, nós não estamos falando aqui simplesmente de regiões geográficas. Como o André Luiz mesmo coloca pro Lísias, quando ele dá o exemplo do lar, tem lares que são verdadeiras trevas. E são pessoas encarnadas e na crosta da terra. Então, na realidade, nós estamos falando de regiões vibratórias da alma. Então, você pode estar na treva encarnado. E muita gente se encontra na treva encarnado. São aquelas pessoas que vivem pensando em crimes, em maldades, em vinganças, em desonestidade. Essas pessoas que vivem nesse clima, como a gente viu aqui, né, o Lísias explicando para o André Luiz, elas já estão nas trevas conscienciais. Elas, mesmo encarnadas, elas já se encontram nas trevas. Então, quando desencarnar, elas vão estar no mesmo lugar onde estiveram, porque a morte, o Espiritismo nos ensina que não muda ninguém. Nós vamos desencarnar, nós vamos chegar ao mundo espiritual com o mesmo sentimento e pensamento que
estávamos aqui enquanto encarnados. Nada vai mudar de uma hora para outra. Nós vamos despertar no mundo espiritual com as mesmas vibrações que daqui partimos. Então, aquele que já vivia na perversidade, na maldade planejada, na ganância, na vingança, esse já está nas trevas, mesmo no corpo físico. Então a gente tem que entender que não é só uma coisa geográfica. É, antes de tudo, uma vibração de sentimento e pensamento. Então aqui nós vamos começar a estudar as trevas, mas a gente não pode perder isso de vista. Se você, um outro exemplo, que nós temos desses espíritos de escola, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Dom Helder Câmara e outros, que a gente nem conhece, mas eles já viviam, vamos dizer assim, o céu, eles já viviam o céu no corpo. Tinham problemas, dificuldades, claro, porque aqui ainda é um planeta de prova e expiação. Então, eles tinham que lidar com situações externas que realmente lhes davam preocupação. Mas na alma, eles já viviam no céu. Eles já viviam um estado consciencial de tranquilidade, de paz, de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Então, mesmo no corpo, eles já estavam no céu. Por isso que é o dizer do Emmanuel: o céu começa em nós e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia, mas também está dentro de nós. E tem uma música do Mileco que eu gosto muito, que ele fala: Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Não tem como. A morte não vai, Hoje em dia a gente entende melhor essa música. A morte não vai transformar ninguém em anjo. Por mais que, infelizmente, as pessoas, coloquem nos túmulos, descanse em paz, vai descansar, sim, entre aspas, a nível de consciência, aquele que, enquanto encarnado, já vivia na paz. Já vivia no amor, porque caso contrário, ele, ao despertar, qualquer um de nós, a gente sempre tem que se lembrar disso, para que a gente, ao desencarnar, não tenha muitas surpresas, achando que só pelo fato de termos desencarnados, tudo aquilo que a gente semeou acabou. Foi uma etapa, acabou. Não é assim, a gente vai continuar. Então, nos próximos programas, porque a gente já está chegando ao fim desse, a gente vai conversar, sobre essa questão das trevas, que realmente tanto intriga ao André Luiz, como a nós também, que estudamos a doutrina. A gente realmente fica perplexo em saber que existem espíritos que se reúnem até hoje e tem, como o André Luiz colocou lá no livro Evolução em Dois Mundos, eles ainda se unem para perseguir, para explorar tanto os encarnados quanto os desencarnados. Mas isso a gente vai ver no próximo programa, Então já estamos chegando ao final. Gostaríamos de agradecer a todos pela paciência de nos ouvir, pela oportunidade que foi nos dada pela Rádio Rio de Janeiro de podermos estudarmos juntos a obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que tanto nos ajuda a entender melhor o objetivo da nossa encarnação, da onde a gente veio e o nosso futuro espiritual. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela oportunidade que, como a Teresa disse, de nos dar, de estarmos aqui estudando juntos. Esperamos que tenhamos conseguido esclarecer o entendimento de alguns para que possamos assim viver melhor. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.